Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança, que está em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, como nós já temos visto nas bem-aventuranças anteriores, a palavra bem-aventurado vem do grego makarioi, que significa feliz, felicidade, alegria, grande alegria, quão feliz, mais que feliz, abençoado, cheio de graça e de alegria. E aqui vem mais uma bem-aventurança. Está falando que a pessoa que é mansa é um bem-aventurado. Então, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Nós temos que entender um detalhe muito importante em todas as bem-aventuranças. As bem-aventuranças não se baseiam apenas em atos exteriores. As bem-aventuranças são características daqueles que são salvos, regenerados por Jesus Cristo, e as bem-aventuranças estão na contramão das características do mundo. O que eu quero dizer com isso? Lá fora da palavra de Deus, as características são contrárias às bem-aventuranças. Via de regra, as bem-aventuranças estão na contramão. Por isso que não basta algo exterior, e por isso que isso é uma graça de Deus que vai apenas de dentro para fora. Então veja bem, na época aqui que foram ditas as bem-aventuranças, só para a gente entender um pouco mais, por que Jesus está falando bem-aventurados mansos? As pessoas daquela época, os grupos daquela época, eles não entendiam esta questão prioritária do reino de Deus. Por exemplo, os religiosos da época, os fariseus, eles viviam centralizados o tempo todo. Eles queriam sinais e milagres do reino de Deus. E Jesus vai trazer uma proposta bem diferente nessas bem-aventuranças. Os saduceus, eles queriam um Messias materialista, um Messias que fosse, satisfizesse os bens materiais deles. Os zelotes eram totalmente contrários do que diz a bem-aventurança. O grupo dos zelotes só pensava em guerra, eles eram revolucionários, ativistas, eles queriam uma libertação à força. E aí Jesus chega para esses grupos, para as pessoas, para os seus ouvintes, seus discípulos, e diz: bem-aventurados mansos. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. Então, antes de nós definirmos especificamente o que é ser manso, deixa eu te falar o que não é ser manso. Porque nós corremos o risco de confundir essa bem-aventurança também. Então, ser manso não é ser negligente e preguiçoso. A Bíblia condena duramente a preguiça. Ser manso não é ser covarde e medroso. Em Hebreus 11 tem uma lista de heróis da fé que eram pessoas corajosas, que morreram pela fé, que não se detiveram. Focados nas promessas, eles superaram medo, superaram adversidades, e alguns de fato chegaram a perder a vida por causa da sua fé. E também, ser manso não é manter uma paz a qualquer custo, abrir mão dos seus valores para ter uma paz. Então, nada disso significa ser manso. Então, o que Jesus queria dizer quando ele disse bem-aventurados mansos? A palavra mansos vem do grego e significa praies. Se nós olharmos no dicionário, significa calmo, sereno, tranquilo, submisso, domínio próprio. Então, vamos agora à definição. O que é ser manso? Um conceito do dicionário traz para nós assim, um conceito teológico: os mansos são aqueles que passam por adversidades e às vezes sofrem injustiças,
mas não se deixam contaminar pela mágoa e ressentimento, ao contrário, se entregam e se submetem plenamente à vontade de Deus. Isto é ser manso. Então, deixa eu explicar aqui em 3 afirmativas aqui o que é ser manso. O manso é uma pessoa totalmente submissa à palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, ele está submisso à palavra de Deus. O apóstolo Paulo passou por muitas adversidades. Em Filipenses 4, ele narra as suas adversidades, estando ele ainda na cadeia. E no versículo 11 de Filipenses 4, ele fala assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ser manso, essa submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus. Ser manso é você estar contente em toda e qualquer situação. Uma segunda característica aqui do que é ser manso é uma pessoa cheia do Espírito Santo e com domínio próprio. Pessoas dispostas a se dobrar diante da vontade de Deus. Uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que não perde controle nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus atos. Uma pessoa que, mesmo sendo provocado, ele mantém-se no domínio próprio. Um grande exemplo desse ponto aqui é José. Diz a Bíblia que a esposa de Potifar assediava José constantemente. Dia após dia ela estava de cima de José. Mas diz a Bíblia que José não pecou contra Deus. Ele conseguiu manter o controle, manter o domínio próprio e não perdeu, as rédeas da situação. E uma última característica aqui de ser manso é uma pessoa que abre mão dos seus direitos voluntariamente e sofre o dano. Um grande exemplo disso seria Jacó, o pai de José do Egito. Jacó, quando ele vai estar na casa de Labão, seu tio, ali ele trabalhou 20 anos, 7 para conquistar Raquel, recebeu Lia, mais 7 para receber Raquel de fato, e mais 6 por causa de um salário que o tio constantemente, diariamente mudava. Mas diz a Bíblia que Jacó sofreu dano, não reclamava, não murmurava, não questionava, mas ele se submetia, entendendo que Deus estava por cima de tudo. Deus está no controle de tudo. Então, isto é ser manso, uma pessoa que se submete à vontade da palavra de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, com domínio próprio, que não perde o controle, uma pessoa que abre mão de seus direitos. Maridos, esposas, patrões e empregados, pensa sobre isso. O manso abre mão dos seus direitos conscientemente, voluntariamente, em favor do outro. Mas tem ainda um detalhe. Aqui fala que os mansos herdarão a terra. A terra aqui é no sentido futurista, escatológico, quando diz que todas as bem-aventuranças se completarão. Então essa terra aqui nós podemos entendê-la como uma característica do céu, onde os regenerados que têm essas bem-aventuranças irão morar para sempre. E o último exemplo, o último detalhe para nós é o grande e maior exemplo, do qual também é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mateus 11, 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Manso e humilde de coração, não apenas exterior, não apenas de aparência,
manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deus nos abençoe. Até a próxima bem-aventurança. Amém.